Perfil está de volta para o terceiro e último bloco, conversando hoje com a cardiologista pediátrica, a doutora Rosa Célia. Doutora Rosa, houve uma época, logo após a sua aposentadoria no Hospital da Lagoa, que a senhora também largou tudo que estava em andamento no Brasil para fazer mais uma especialização num hospital muito importante em Boston. Tomar essa decisão também de largar tudo já estruturado no Brasil para fazer essa especialização, por que essa decisão? Porque eu senti que era muito importante eu ir para um grande centro onde estavam tendo todos os avanços, que foi o Children's Hospital Medical Center, que era a maior referência, e eu queria ver todo como é que atuava o pós-operatório, como era o diagnóstico, tudo. Fiquei lá 6 meses estudando, chegava no hospital 7 horas da manhã, voltava para casa 6 horas da tarde, fui com a minha família, meus filhos ficaram estudando lá, tudo lá, e a gente o dia inteiro estudando, e foi um avanço enorme. Eu estou dizendo o seguinte, a vida, ela tem um tripé, a base, onde você tem que ter formação acadêmica e de valores. O caminho, onde você tem requalificação acadêmica e de valores, que não adianta nada você ser um médico excelente e não ter uma formação. E para você poder atingir seus objetivos. E esse meu caminho, eu estava sempre preocupada nessa requalificação. Preocupada em se aprimorar o máximo possível, né? E também os valores, medo de errar, e não ter você não erra, mas quando você erra, você se pune mesmo, não adianta dizer, errei, porque todo mundo pode errar. Não é, a gente tem sempre que estar muito atenta e nós somos muito rígidas conosco mesmo. Errar para um outro profissional, né, muitas vezes não coloca a vida de ninguém em risco. O médico errar, um cardiologista especialmente, realmente, a senhora falou, a gente se pune. Pune mesmo. E eu, inclusive, eu digo o seguinte, que você não pode, você não está lidando com roupa, não está numa loja. Se você estragar um vestido, mas você pode fazer, ter que pagar o vestido. Você não pode estragar uma vida. Então, isso aí essa profissão é muita responsabilidade, muita. É verdade. Doutora Rosa, a senhora falou agora da sua família, a senhora tem 2 filhos. Como é possível conciliar toda essa dedicação à medicina, às suas especializações, esse trabalho tão intenso no hospital e a vida de mãe também, de esposa, conseguir dar conta de tudo isso? Eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu tenho 2 filhos, meu marido é parceiro, ele não é médico, mas se você perguntar assim, quanto é que você ganha? Não tem a mínima noção, a parte financeira é toda feita por ele, tanto do projeto como da minha clínica, eu não tenho noção de nada, falar que imposto de renda, não sei nem o que é imposto de renda, então você tem que ter isso, então eu tenho isso. Meus filhos também, eu sou privilegiada, eu tenho 2 filhos, que o mais velho, ele até tem esse programa Rei e Rainha do Mar, ele tem uma empresa de marketing esportivo, ele foi nadador. E tem minha filha, maravilhosa também, que mora em São Paulo, ela é diretora da empresa Smart. É uma empresa que prepara jovens com potencial, pobres, para escola. Eles pagam escola particular, pagam faculdade, é um projeto maravilhoso. E eu, quer dizer, sou privilegiada, entendeu? De não ter um problema. Agora, é importante o seguinte, quando você assume uma profissão como a médica, com toda a responsabilidade, só tinha uma coisa, ou eu estava trabalhando, vendo, ou eu estava em casa. Eu não ia sair para jantar com meus filhos sendo cuidados por alguém, entendeu? Seu tempo livre era dedicado a eles. Isso é uma coisa até que foi bem radical, porque não tinha tempo, não tinha quase tempo nenhum. Então, era o trabalho, e eles eram tão cientes disso, que uma vez eu estava... Naquela época não tinha celular, não tinha nada. O telefone tocou, aí ele viu que eu mudei meu rosto. Mamãe, o neném está passando mal? Vai, que a gente não liga não, estava tendo uma festa. Vai. Eles sabiam disso. E eles têm essa visão, eles têm muita visão do outro também. É preciso ter, porque para desempenhar um bom trabalho também é importante que a sua vida pessoal esteja equilibrada. Não, né? Eu voltei, quando eu voltei de Houston, eu voltei já foi quando tive meu primeiro filho. Doutora Rosa, hoje, como é que está o projeto Pro Criança Cardíaca e o hospital, o funcionamento dos dois? Quais são as necessidades maiores? Eles estão conseguindo se manter
de uma maneira saudável? Então, a gente depende dos parceiros, isso não tem a menor dúvida. Mas o hospital, ele pertence ao projeto para a criança cardíaca. Então, ele foi construído para garantir a sustentabilidade e a continuidade do trabalho, porque isso não depende de mim. E a gente, quando foi agora em março, 1º de março, a gente arrendou o hospital para a Redditor, tem um poder que eu não tenho e uma experiência enorme. E a gente fez um contrato bem fechado, garantindo o atendimento das crianças carentes, senão acaba o contrato. Não tem mais o sentido do projeto. Não, e eles estão sendo muito éticos, não está havendo problema nenhum. E eu acho que vai dar muito certo. Mas as ações sociais continuam para arrecadar os fundos para o projeto. Porque nós temos, pelo hospital, a gente vai ter um número de graça para coisa. E os outros todos que tem uma criança lá, que vai custar, a conta está mais em 600 mil. Aí eu tenho que pagar, porque o hospital não vai falir por causa disso. Não tem como sustentar, né? Entendeu? Agora, esse arrendamento vai garantir, porque eles são uma rede, uma experiência enorme, poderosa, então não tem jeito. E não pegaram um hospital falido, pegaram um hospital que estava dando lucro. Já estruturado. Não, né? E o hospital numa zona nobre, né? Doutora Rosa, muitas pessoas querem, de alguma maneira, ajudar com projetos tão bacanas como esse. Quem tem interesse, não só as pessoas físicas, mas também as empresas, quem tem interesse de participar, de ajudar, como é que deve fazer? Quem deve procurar? Eu posso te dar aqui o nosso site? Com certeza. Então tá aqui, vai encontrar tudo lá, ó. É www.procrianca.org.br. Lá tem as orientações, de como não proceder para contribuir. Não adianta eu falar aqui de conta bancária, isso é bobagem. Eu acho que entrando lá eles vão saber. Se vê a gente agora, já tem mais de 15 mil crianças atendidas, 29 mil atendimentos ambulatoriais. Quer dizer, 15 mil são crianças, mas elas podem vir 3, 4 vezes, então, entendeu? E 1.500 procedimentos invasivos, cirurgia cardíaca, cateterismo, tudo. Isso em quanto tempo? Isso aqui foi de 96 até agora. É muita criança beneficiada. Graças a Deus. Graças a Deus. Doutora Rosa, a gente tem informações, por exemplo, que crianças com síndrome de Down têm um potencial também para desenvolver algum problema cardíaco. Como é o tratamento dado a esses pais também? Porque já tem tanta dificuldade. Mas uma média de 40% a 50% da criança com síndrome de Down tem cardiopatia congênita. Isso já nasce com ela. Tanto se você fizer um eco e ver fetal e ver as características daquele defeito, você já sabe que a criança vai ter síndrome de Down. Então, eles são tratados igual aos outros. Entendeu? E lógico, essas mães precisam de muito mais apoio, porque você ter uma filha com síndrome de Down não é dizer, ai, que bom, Deus me escolheu, nada disso. Ninguém fica feliz quando nasce, mas depois o amor é impressionante, porque o síndrome de Down, ele é cativante. São indivíduos muito carinhosos, né? Muito amigos. Se você olha, tem uma revista, que na capa da revista, uma das pessoas que estão lá com o síndrome de Down, ela é cliente do projeto desde que nasceu, e ela agora é secretária do projeto. Mas eu perguntei isso porque esses pais já têm um primeiro impacto de saber que aquele bebê vai nascer com uma dificuldade, e eles vão ter que lidar com toda aquela situação. E muitas vezes não tem essa informação de que pode ter uma cardiopatia. Hoje está muito mais disseminada, entendeu? Que a síndrome de Down é uma das coisas muito clássicas, a cardiopatia. E é uma cardiopatia complexa, entendeu? E tem que ser cuidado, e 100% vai ter que ser submetido à cirurgia. Em geral, essas cirurgias são feitas ainda na infância? Na infância. Doutora Rosa, o que a senhora espera para o atendimento de saúde, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também no país? A senhora que se dedicou tantos anos às crianças, que se dedicou a atender crianças que não tinham recursos, que não tinham como se tratar, vendo em outros países, por exemplo, uma diferença tão grande, né, no atendimento que é dado à população. O que a senhora espera da saúde pública daqui para frente no país? Eu acho que é uma coisa muito, muito delicada, porque principalmente, por exemplo, quando você tem problemas mais sérios, como a cardiopatia congênita, você tem que ter uma estrutura, o número é grande, por exemplo, você na população pobre, você não tem controle do número de nascimentos. Por exemplo, tem pessoas sem recurso nenhum, tem 5, 6 filhos. Então, isso
segurar isso tudo, tem que estar muito organizado. Então, entendeu? Para poder atender todo mundo, não ficar ninguém esperando na fila, porque quantas crianças teriam ido embora na fila se a gente não tivesse a sorte de ter esse projeto e ter as pessoas ajudando. A senhora acha que não é só, então, uma questão financeira, de recursos financeiros, é também uma questão de gestão, que a senhora falou de organização. Porque é difícil, entendeu? Então tem que ter muita organização, tem que ter, os hospitais públicos têm que estar funcionando bem, e hoje em dia a tecnologia exige, precisa de muito mais recurso, entendeu? A cirurgia cardíaca de um bebê é um procedimento caro, você não sabe quanto é que vai custar. Já tivemos uma das crianças que ficou internada, a conta dela custou 800 mil. Entendeu? Então, tem que estar muito organizada. Eu sei, a gente tem uma coisa pequena, tem que brigar o dia inteiro, organizar tudo. Imagina quem dirige um estado, um país, é muita responsabilidade, tem que ter muita gente junto, falando a mesma língua. A equipe tem que ter transparência, ética, porque é muito difícil. E amor a tudo isso. Eu nem digo amor, eu digo responsabilidade. Mais do que vocação, do que talento. Medicina não é emprego, entendeu? Você não pode considerar como emprego, sim como responsabilidade. Você não pode achar que assinou o ponto e vai sair, entendeu? Porque é responsabilidade. Então, para os jovens médicos que estão ingressando nessa carreira agora, esse é o principal atributo para ter uma carreira bem-sucedida, para ter bons resultados. Hoje em dia tem muito mais facilidade de você não errar o diagnóstico, que não tinha quando eu estava começando. Então, eu acho que os médicos estão muito mais fonte de informação, muita coisa melhor do que a gente tinha. Então, e mais importante sempre, é responsabilidade. Medicina não é emprego. E nos bastidores, antes da gente começar o nosso programa, a senhora me falava que às vezes se arrepende por ter dito alguma coisa, muito mais do que por ter ficado em silêncio. Por que isso? Qual é o poder de se manter em silêncio em determinados momentos? Eu acho que é muito importante você ouvir mais, falar menos, para você não errar, entendeu? Então, eu acho que realmente, eu digo pra você, que às vezes que eu me culpei mais, não foi porque eu fiquei caladinha, não, foi porque eu falei demais. Então, isso é importante, entendeu? A gente, por exemplo, pergunta uma coisa, responde aquilo, não fica a vida inteira, entendeu? Porque senão a gente, é muito trabalho, muita responsabilidade, você tem que estar com a cabeça boa, tem que ter tempo para ficar calminha. No caso do tratamento com os pacientes e com as famílias desses pacientes, de que maneira isso interfere? Não, acho que você tem que ter muita paciência com a família e acaba criando um laço muito grande. Mesmo que você não queira, a família fica muito ligada a você. O paciente fica ligado a você, entendeu? Uhum. Tem crianças que passam na minha sala, daqui a pouco, não, vou lá ver a doutora Rosa, vou lá ver. Aí eu quero tirar uma foto com a doutora Rosa. Aí vem cá que eu tiro, então o dia inteiro, entendeu? Porque eles ficam ligados, porque eles veem a gente cuidando, a equipe toda cuidando, eles ficam muito ligados na gente. E ao longo desses anos todos de profissão, claro que muitos casos devem ter marcado a senhora, mas tem algum caso que a senhora se lembraria que te marcou mais profundamente? Não, acho que são todos. É muita coisa, não dá para... Porque tanta criança, por exemplo, consultório, onde é uma média, quando eu estou lá, a média são de 30, 40 atendimentos por dia. É muita criança, muito problema. E são muitos casos delicados, né? Muitos casos delicados, crianças que operaram, são cardiopatias complexas, às vezes crianças que já operaram, já reoperaram 3 vezes, entendeu? Você tem que ter muita humildade com essas pessoas. Doutora Rosa, infelizmente o nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, e é bom que aí você está chamando a atenção para o nosso projeto. Eu só quero aparecer para o projeto aparecer, porque eu não gosto de aparecer, não. Mas é importante a gente por causa do projeto. E cativar as pessoas para esse trabalho tão bonito, né? Tá. Muito obrigada. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O perfil fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.